Bom, vamos lá. Ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Onde é que Jesus está? Jesus está em Jerusalém, está no templo de Jerusalém. Caminhando ali, ele viu o homem cego de nascença. Né? Esse cego não pediu nada para ele. Não é como aquele cego lá de Jericó que gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade. Não, esse não. Esse não estava nem vendo Jesus. Jesus é que toma a iniciativa de ir a ele. Né? E aí os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Porque os judeus pensavam que a doença, o sofrimento, era culpa do pecado da pessoa ou pecado dos pais. O que não é verdade. O que não é verdade. Tanto é que Jesus vai dizer o quê? Nem ele, nem seus pais pecaram. Nada. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Da onde que vem o pecado? Vem de todo o pecado da humanidade. Né? Desde o pecado original até os pecados de nós todos geram no mundo o sofrimento, geram no mundo a morte. Bom, mas graças a Deus, Jesus deu um sentido ao sofrimento. Hoje, o sofrimento é para nós um caminho de purificação, um caminho de nós crescermos nas virtudes e um caminho também da gente unir o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo para salvar o mundo. Hoje, o sofrimento tem um sentido muito forte para o cristão. Vou repetir. Primeiro, para a nossa santificação, purificação. Segundo, para que a gente possa crescer nas virtudes, humildade, bondade, mansidão, paciência, pureza, crescer nas virtudes. E terceiro, a gente ter a oportunidade de juntar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo para ajudá-lo a salvar o mundo. Então, tá aí. Então, o sofrimento não é só por consequência do pecado da pessoa ou dos seus pais. Muito bem, Jesus continua dizendo: é necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que é esse enquanto é dia? Os especialistas explicam que em 50 dias é o tempo de vida terrena de Jesus. É o tempo de vida de Jesus. Né? Vem a noite em que ninguém mais pode trabalhar. É quando, então, ele vai deixar esse mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha aqui. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego. Por que Jesus faz isso? Teve uma outra vez, que Jesus pegou a saliva, passou no ouvido do surdo e disse: Efatá, abre-te. E ele ouviu. Agora ele faz lama, passa nos olhos do cego. Jesus usa aquilo que é material para chegar naquilo que é espiritual. Veja, todos os sacramentos têm algo de material. Então, você tem o batismo, tem a água, que simboliza o quê? A lavagem, a purificação, a salvação, a libertação. Na crisma, você tem o óleo, que simboliza o Espírito Santo. Assim como o óleo penetra na pele, o Espírito Santo penetra na alma. E aí, você tem a Eucaristia, tem o pão, tem o trigo, a unção dos enfermos também tem o óleo. Então, o sinal material, ele simboliza algo que vai acontecer. Por isso que Jesus usa aí a saliva, usa esse barro que ele faz e passa no olho do cego. E falou para o cego: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Essa piscina de Siloé foi uma piscina que o rei Ezequias, que foi um rei muito bom de Jerusalém, que ele construiu mais ou menos no século 7 a.C. E essa piscina de Siloé era um grande tanque, muito grande,
que servia para abastecer a cidade de água, né? A cidade de Jerusalém. E os profetas davam muita importância a essa piscina de Siloé, esse tanque de Siloé, né? Porque eles viam ali um sinal de Deus para eles, né? Bom, que quer dizer enviado, né? Siloé quer dizer enviado, que o próprio enviado é Jesus. Então, essa piscina tinha um grande simbolismo. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Olha que coisa bonita, gente. Jesus passa barro no olho do cego. O cego não sabe quem é direito, mas ele acreditou. Não sei, certo? Alguém disse que era Jesus, não sei. Mas depois ele vai dizer que não sabe quem que é, um pouco mais para frente, né? Mas ele acreditou. Foi lá, se lavou e ficou cego. Faz lembrar aquela passagem daquele general sírio, Naamã, né? que saiu da Síria, veio até Jerusalém e foi lá no profeta, né? Para Eliseu, né? Porque uma moça judia que trabalhava na casa dele como escrava disse: lá em Israel tem um profeta, vai lá que ele vai te curar. E o Naamã foi, mas o Eliseu nem recebeu. Vai lá e você se lava 7 vezes lá no Rio Jordão. E o Naamã não quis, não. Quis pouco caso, vem lá da Síria, sou general do meu rei, e ele nem me recebe aqui. Mas que coisa bonita, né? Um servo dele, ô, meu chefe, né? Se o profeta pedisse para o senhor fazer uma coisa difícil, certamente o senhor faria. Agora, entrar 7 vezes aqui no Rio Jordão é a coisa mais fácil do mundo. O Naamã foi e saiu dali curado da lepra. É o mesmo caso do ceguinho. Ele foi lá se lavar e voltou curado, né? Mas é muito bonito o que acontece depois, né, gente? Aí, os vizinhos, as pessoas que estavam ali, e os que costumavam ver o cego, porque ele era mendigo, além de cego, era mendigo, né? Dizia, não é aquele que ficava pedindo esmola, quando viram ele agora enxergando, curando, né? Vida nova. Imagina a pessoa que é cego de nascença, daqui a pouco começa a ouvir. Gente, é um renascimento. Faz essa experiência. Pensa bem, você ser cego de nascença e nunca viu nada. De repente, seus olhos se abrem. Meu Deus do céu. Imagina a sensação dessa pessoa, a alegria dessa pessoa. É como nascer de novo, né? Então, as pessoas diziam, um dizia, não é ele, mas alguém parecido com ele. Eles, porém, diziam, ele dizia, esse sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os seus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus, agora ele sabe o nome de Jesus. Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Ele sabia talvez que fosse Jesus, porque ele fala aqui o nome de Jesus, mas eu acho que ele não tinha ainda a fé, porque ele era cego, né? Não podia ver muita coisa, né? Levaram, então, aos fariseus o homem que tinha sido cego, porque era o dia de sábado, né? O dia em que Jesus tinha feito esse milagre. E os fariseus, meu Deus do céu, para eles o importante não é a caridade, para eles o importante não é fazer o bem, para eles o importante é aquele rigorismo do farisaísmo, né? Do orgulho, da arrogância, né? Da cegueira espiritual. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me, agora eu vejo. O ceguinho repete para ele. Disseram então alguns dos fariseus, este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais coisas?
Como é que pode um pecador fazer outras coisas? Vocês estão dizendo que ele não vem de Deus? Como é que pode, né? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta. Olha que beleza. O cego, ele abraça a verdade. Ele está emocionado. É um profeta. Para fazer eu enxergar desse jeito, é um profeta. Né? Ele não sabe que Jesus é Deus ainda. Mas ele já acha que é um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Aí faz de conta que não houve o milagre. Faz de conta que ele não era cego. Né? É outra saída fingida. Né? Chamaram então os pais dele e perguntaram: esse é seu filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Chamaram o pai. Né? Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Olha aqui. A gente sabe que ele é nosso filho, nasceu cego. Como agora está enxergando, isso nós não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Sabiam, sim. Estavam com medo. Estavam com medo dos fariseus. Né? Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os pais fugiram da raia, como se diz, né? E deixaram que o próprio ceguinho se defendesse. Mas ele não voltou atrás, não. Que bonito, gente. Ele não voltou atrás. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas, está escrito aqui. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade, ou seja, da sinagoga, quem declarasse que Jesus era o Messias. Já tinham dado uma ordem. Quem declarar que Jesus é o Messias está expulso da comunidade, está expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, interrogai vocês mesmos. Nós não vamos responder nada, não. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Chamaram o ceguinho de novo. Disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Renega Jesus, né? Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Não interessa o que vocês estão pensando. Não importa se é sábado, se não é sábado. Interessa que eu era cego e agora eu vejo. Então perguntaram: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? O ceguinho já está quase perdendo a paciência, né? Eu já vos disse e não escutaste. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Aí, vocês fariseus, você quer que eu repita tudo de novo? Vocês estão querendo se tornar discípulo dele também? Que cara corajoso, né? Então, insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o ceguinho: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele me abriu os olhos. Vocês não sabem quem ele é? O homem fez uma maravilha dessa tão grande, vocês não conseguem enxergar, vocês estão cegos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Olha, gente, o cara é cego só dos olhos, mas não é cego da alma. Que lição ele dá aí, né, nos doutores da lei. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Enfrenta. Ele sabe que ele vai ser expulso da sinagoga, mas ele não está nem aí. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste tudo em pecado e estás nos ensinando. Nasceste em pecado por quê? Porque ela era cega e sabe que a cegueira era culpa do pecado. Né? Expulsaram da comunidade, expulsaram da sinagoga. Bom, Jesus soube que o tinham expulsado. Então Jesus o encontra. Jesus vai ao encontro dele de novo. E perguntou:
Você acredita no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aí ele já está enxergando. Aí ele já sabe que é Jesus. Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Prostrou-se quer dizer adorou. Reconheceu Jesus como Deus. Meus irmãos, eu faço aqui aquele paralelo que eu falei no começo, da samaritana. Aquela samaritana não conhecia Jesus, estava lá naquela situação terrível, né? E agora, né, aquela samaritana se converte a cidade dela. Que coisa impressionante. Esse ceguinho, cego, não conhecia Jesus, Jesus o cura, e ele dá esse testemunho maravilhoso, se prostra diante de Jesus. Que coisa bonita, gente. Jesus nos procura, como procurou aquele ceguinho, né? Jesus nos procura. Ele quer fazer a gente ver. Os santos doutores da igreja viram nessa passagem toda, nessa lavagem né, dos olhos do cego aí, nessa piscina de Siloé, os santos doutores viram o batismo, a água que lavou os olhos desse cego e fez esse cego enxergar. Eles veem a água do batismo que lava a nossa alma, nos arranca das mãos do demônio, traz para o reino de Deus e nos faz filhos de Deus. Né? Santos doutores veem aí nessa água o batismo que purifica, que limpa, que transforma. Né? Quando a gente é batizado, né, a gente recebe aquela vela acesa, né? A vela que significa o Cristo, a luz do mundo. Né? E Jesus aqui diz nesse evangelho de hoje: Eu sou a luz do mundo. E aí ele continua. Então Jesus disse: Eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vê com os olhos, mas não vê com a alma. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: Porventura também nós somos cegos? Jesus, bem claro: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Vocês vão morrer no pecado de vocês, porque vocês não querem ver a verdade. Olha, gente, esse ceguinho dá uma lição na gente. Ele se mantém na verdade, não abre mão da verdade, perde a comunidade, perde a sinagoga, mas ele não abre, né, mão da verdade. Ele fica ali, né? Então, esse evangelho, o evangelho, Jesus se declara Filho de Deus e se declara: Eu sou a luz do mundo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, São João diz: Ele é a luz, ele é a luz, que vindo a esse mundo ilumina todo homem. E o Concílio Vaticano II, lá na Gaudium et Spes, no número 22, fala: só Jesus revela o homem ao próprio homem. Ou seja, só Jesus revela você para você. Ou seja, só Jesus mostra para você quem você é, a riqueza que você é, filho de Deus, irmão de Jesus, templo do Espírito Santo, filho da igreja, membro do corpo de Cristo. Né? Então, Cristo dá sentido à vida, dá sentido ao mundo, dá sentido até ao sofrimento, dá sentido até à morte. Né? Papa João Paulo II dizia, né, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um mistério insondável, um enigma indecifrável. Né? Ele não sabe quem ele é. O homem sem Jesus Cristo, meus irmãos, ele vive nesse mundo sem sentido, perdido. Entendeu? Por isso que a coisa mais importante que tem no mundo é a gente levar Jesus para as pessoas. Por isso que Jesus diz que os céus se alegram mais por um pecador que se converte. Olha, o que é converter?
Você encontrar Jesus, acolher Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu guia, seu mestre, sua luz. Né? Nada mais importante do que a gente levar Jesus para as pessoas. Porque sem Jesus, ele mesmo fala, sem mim, nada podeis fazer. E não é só não podeis fazer, vocês não vão enxergar nada, vocês não vão entender nada. É Cristo que, né, revela o homem ao próprio homem. Né? Tá aí. Então, meus irmãos, essa é uma coisa muito importante. A lição que esse ceguinho hoje dá para nós é algo impressionante.